Boa noite, pessoal. É noite já, né? Não sei que horas são. É noite. 9h30? Mais 2 horas a gente encerra aqui, sem problema. Pessoal, foi falado sobre a questão da vestimenta, né? O mestre disse que é para a gente vir de esporte fino e tudo mais, mas a gente tinha combinado de, nesse primeiro dia, ficar nos bastidores, justamente porque essa palestra não estava no cronograma, vocês acompanharam, e de repente eu fico sabendo que ia palestrar. Então ele falou, não se preocupa, a gente vai ficar off fazendo a palestra. E quando a gente veio para cá, eu vim de camiseta, e eu já vi ele com uma camisa mais ajeitada. Eu falei, será que eu fiz besteira? Não, mas eu vou ficar off, não tem problema. E aí, de repente, ele chama todos os palestrantes ontem para a mesa. Aí eu vejo vocês postando fotos, vídeos, tudo bonitinho. Qual que era o único que estava de camiseta? Ou seja, eu não estava preparado para o momento. E a gente, na vida, é assim. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que estar preparado. Vamos lá, pessoal. Quem não me conhece, sou Hélio Chagas. Estou há poucos dias de completar 47 anos. Sou filho único de pais separados, cujo pai abandonou aos 3 anos, e aí foi a guerreira da mãe que sustentou esse cara aqui. Hoje eu sou esposo, sou pai de um casal lindo de filhos. O que mais? Sou historiador formado, sou administrador e tenho MBA também, ambos pela USP. Hoje eu estou cursando, estou indo para o último ano de Educação Física e Nutrição, estou fazendo ao mesmo tempo. E anteontem eu me matriculei na graduação de Música também, não sei se eu vou conseguir ou não dar conta, mas é que está, né? A diferença entre a pessoa que fala, eu tive a ideia de criar o Uber, e aí depois viu que o Uber foi criado, tem uma única diferença, ela soube executar. Ela foi e fez. Então, assim, eu estou chegando aos 47 anos, e meu sonho sempre foi fazer música. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu me matriculei, e eu vou batalhar para isso. Também sou escritor, me tornei escritor durante a pandemia em 2020, um livro sobre a vida do Dr. Miguel Vieira Ferreira, que lutou pelas mulheres, inclusive em Bragança aqui tem uma rua com o nome dele, em Hortolândia e em Campinas também tem, das cidades que eu conheço. Em 2021, para minha surpresa, fui indicado ao Prêmio Jabuti de Literatura, que é o maior prêmio, fiquei entre os 5 finalistas, não ganhei, mas foi uma surpresa muito grande para mim, e no final de 2021 foi traduzido para 5 idiomas, inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. E está em todas as plataformas da Amazon. Então foi um sonho engavetado de 18 anos que a pandemia fez a gente tirar isso do papel. Também sou agricultor, embora eu não atue, é minha família quem cuida, sou produtor de café e pimenta do reino, lá na cidade de Jaguaré, norte do Espírito Santo, quase Bahia, né, Tiago? E é isso, gente. E hoje eu vivo do Muay Thai, eu tenho a minha academia, tenho a minha filial da Inside, lá em Jaguaré, e agora, recentemente, junto com o Tiago, em Pedro Canário, e recebi esse convite de assumir a direção da Confederação Brasileira. O que acontece com algumas perguntas que foram feitas aqui para o mestre Munil? Por que desse sucesso? Por que dessa visão diferenciada, como colocou o Djavan? Trazendo um pouquinho da história, que é a nossa experiência, vocês já ouviram falar de Alexandre o Grande, não viram? Alexandre o Grande, ele praticamente conquistou o mundo. E ele moveu exércitos para realizar o sonho dele. Mas será que os soldados não tinham os seus próprios sonhos? Por que é que todos seguiram o sonho de Alexandre o Grande e conquistaram o mundo? A gente não tem todas as respostas, mas tem algumas. Fez até parte do meu trabalho de TCC.
quando chegava para a guerra, diferente dos outros generais, ou dos reis, ao invés de ele ficar na retaguarda e mandar todo mundo ir lá se matar, ele era o primeiro. Ele estava sempre na vanguarda. E quando voltava da guerra todo mundo ferido, ao invés de os médicos cuidarem primeiro dele, a ordem era: eu sou o último, cuidem de todos os meus soldados e me deixem por último, primeiro eles. E a gente sabe da cabeça, do trabalho, da ação daquele que nos lidera hoje. E eu posso dizer com todas as letras hoje, convivendo um pouco mais de perto, está na vanguarda. Ele sempre está na vanguarda, seja para o que for. Por isso, talvez, o sucesso. Eu às vezes, aqui vou dar uma misturada, tá, pessoal? Entre confederação e inside. Porque, para mim, foi muito difícil no começo. Eu sou inside. Pertenci à confederação, mas eu sou inside. E, de repente, na confederação, eu tenho que deixar de ser inside. A inside é a confederação, mas a confederação não é inside. A inside é uma equipe que compõe a inside. E a partir daí, eu comecei a ter contato com outras pessoas de outras equipes que estão aqui presentes com a gente. E a gente vai conhecendo JP, até a gente confunde se é inside ou não, às vezes tão junto que está com a gente, né? A gente tem hoje aqui o Saulo, de Minas, Adriano Cadan, de Minas, a gente tem o Cícero, de São Paulo, tem o Flavinho, de Juazeiro do Norte da Bahia. Juazeiro do Norte, né, Flavinho? Cadê o Flavinho? Mas é Juazeiro do Norte ou não? Ah, desculpa, Juazeiro da Bahia, perdoa. E aí, quando a gente olha para a logomarca Confederação Brasileira, o que chama a atenção de vocês? O que está lá em cima, né? Confederação Brasileira de Muay Thai. Normalmente é aquilo, a imagem no meio com as cores. Mas eu pergunto a vocês, por onde se começa a construção de uma casa? Pelo alicerce. Por baixo, né? E o que está aqui embaixo? Honestidade, organização e trabalho. Esses são os pilares. Vocês veem isso na Inside também? Quem é Inside? Por que a gente vê isso na Inside? Porque isso está um pouco... são características do nosso fundador, do nosso líder? Eu acredito que sim. A Inside carrega o DNA do seu fundador. E a confederação, ela foi fundada em honestidade, organização e trabalho. E hoje a gente pode dizer que é a confederação mais ativa, com todo respeito às demais. As demais têm honestidade, têm organização e têm trabalho? Não sei. Eu só sei que quando eu recebo o contato de uma outra pessoa, a pessoa manda um áudio para mim perguntando: como é que eu faço para me filiar aí com vocês? E pelo jeito que a pessoa fala, eu já percebo que ela solta o áudio do WhatsApp e fecha a guarda. Porque ela está acostumada a levar porrada. E quando ela vê educação, quebra completamente o gelo. E por que eu trato com educação, com carinho todo mundo? Porque o fundador da confederação trata as pessoas dessa forma, o nosso presidente. E eu tenho aprendido isso, que com respeito você quebra qualquer tipo de arrogância. Para lá, né? Confederação Brasileira de Muay Thai Boxe Tailandês foi fundada em 12 de setembro de 2014, então nós temos aí aproximadamente 8 anos e meio de vida. É a mais nova e mais atuante confederação no cenário nacional. E eu digo com todas as letras que é a mais atuante. Porque nós agora que estamos inseridos nesse mercado, pesquisando, conversando muito, nós vemos que
por parte de outras instituições, não tem essa pegada que nós temos, não tem um calendário repleto de trabalho em 2023. E aí vem a pergunta, por que ela é a mais nova? Por que ela foi fundada? Justamente porque a gente não encontrava nas outras isso que a gente está fazendo hoje. O sentimento de inconformismo que a gente conversou hoje. A gente quer fazer mais e tem alguém barrando, tem alguém que não quer fazer. E com a característica do nosso presidente da confederação, não teve uma outra saída. Você quer trabalhar? Quer executar? Quer levar o nosso esporte em outro patamar? A gente vai ter que ter uma confederação que faça isso, de fato. Munil Adriano Júnior, o presidente da Confederação Brasileira de Muay Thai Boxe Tailandês. É difícil falar depois que o mestre falou, né? Hoje, a nossa confederação, como todos aqui sabem, é a única representante da WBC aqui no Brasil. Então, nós temos a parceria e a chancela dessa entidade, que é a maior, e nós também temos, hoje, por enquanto, 8 federações, ou melhor, 9 federações em 8 estados e no Distrito Federal. Agora, qual que é o papel da confederação? É uma organização que reúne equipes com a mesma categoria profissional. Normalmente, os atributos da confederação estão em articulações políticas e criações de projetos, tudo em prol do nosso esporte. E aí, quando a gente fala em articulações políticas, vocês não têm ideia do trabalho que se dá para a gente poder organizar um evento, por exemplo. Está o Hugo aqui, ó. Está sem dormir não sei quantos dias. O Hugo achou que o maior trabalho da vida dele era sorriso. Achou que só sorriso estava bom. Era o máximo de trabalho que ele ia ter agora, e ele está vendo o que está acontecendo com ele. Porque não é fácil, é difícil. E a confederação, ela é uma entidade que, quando chega nesse momento, ela é respeitada. Abre muitas portas do que se nós fôssemos sozinhos ali, como uma equipe, tentar fazer alguma coisa. E qual é o papel das federações? É o mesmo da confederação. Só que a confederação tem abrangência nacional e as federações têm abrangências estaduais, mas a responsabilidade é a mesma. O JP tem lá o Distritai, mas ele sabe o que ele tem que rebolar para poder fazer um evento lá. Pois é. E é justamente a confederação, ela é forte, ela existe porque tem pessoas, tem federações que estão junto nesse trabalho. E é por isso que eu fiz questão de apresentar essas pessoas aqui. Hoje nós temos na Federação Paraense o Júnior Machado, na Federação Paulista o Lucas Bueno. Lucão, desculpa, peguei do WhatsApp a foto, viu? Não deu tempo de te pedir, não. A Federação Mineira de Muay Thai, com Nuno Reis. A Baiana, com Marcos Araújo. Federação Capixaba, com esse cara aí. A Cearense, com o Chiqueirinho. Distrito Federal, Jean Paul, foto bonita do Jean, né, do JP. O Schmidt, na Federação Paranaense, e o Rafael Bach, na Catarinense, que eu também, você não acha a foto dele, aí eu peguei uma que eu tinha lá. Passou. Qual que é a importância de se filiar à Confederação Brasileira de Muay Thai e Boxe Tailandês? Fui eu que eu paguei? Vamos lá. Se filiar à confederação é você ter uma entidade que te dê respaldo, por exemplo, perante a uma oportunidade dentro de uma prefeitura, dentro de um governo,
Há poucos dias aconteceu um episódio de uma pessoa que veio correndo, pedindo pelo amor de Deus, que ela precisava estar filiada, e tinha o prazo naquele próprio dia, não sei se era alguns minutos, porque ela ia perder uma oportunidade de emprego na prefeitura porque não era filiada. E desculpa, perdeu, porque eu estava em viagem, eu estava dirigindo, eu não tinha como atender em 30 minutos. Então, se você tem uma entidade por trás, seja em abrangência nacional como estadual, é um grande diferencial no mercado. E outra coisa, Saulo esses dias fez uma postagem nos stories dele, falando da segurança, da legitimidade. A pessoa, quando vai procurar uma academia, fala assim, olha, eu tenho minha academia, mas eu sou chancelado pela Confederação Brasileira. Vocês podem ter a segurança que é uma empresa que ela é reconhecida por uma entidade oficial do Muay Thai, da nossa modalidade. E é realmente isso que passa, segurança, competência, organização e respaldo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Pode passar para mim? Quem tem esse certificado na sua academia? Levanta a mão, por favor. E quem não tem? Muitos não têm, né? E eu pergunto, por que não tem? Porque não sabia? Ou porque nunca achou importante? Todos vocês têm direito a ter esse certificado, todos vocês têm direito a se filiarem. É só me chamar lá no WhatsApp. Vocês têm meu WhatsApp da Confederação, todos aqui têm direito. As equipes filiadas têm um alvará de funcionamento, peguei aqui um exemplo do Ninja, e um certificado de reconhecimento de equipe. E o certificado do seu aluno? Vocês já pararam para imaginar a satisfação do seu aluno quando eles recebem um documento, algo físico, tangível, que prove que ele está assumindo um novo grau, que ele deu mais um passo na vida dele? Quantos postam, Muay Thai é minha vida, eu não sei fazer outra coisa? Então, por que vocês não proporcionam esse momento para os seus alunos no dia da graduação? Estou dizendo de todos não, tá, gente? Estou dizendo o seguinte, acontecem algumas graduações e depois me pedem os certificados e as carteirinhas. Não tem problema trabalhar assim. Mas vocês concordam comigo? A maioria de vocês aqui estão na graduação de final de ano. Não é legal todo mundo receber o certificado? Todo mundo receber a carteirinha? Depois de passar por 20, 40, 60, 80, 100 rounds, receber aquele documento que prova que você passou por aquilo, que você deu mais um passo? Não deixem de fazer isso. Um certificado dizendo que a maior entidade, uma confederação brasileira, através do professor, que é reconhecido pela mesma entidade, está promovendo a aluna Karine ao grau verde de Ponta Branca. Não tem satisfação melhor. Quando vocês fazem a graduação, todo mundo não sai postando o certificado e o Praged junto? Então, por que a gente não faz isso sempre? Eu queria falar muito mais, eu estou abreviando, tá, mestre? Olha essas fotos, gente. Eu acho que uma imagem, ela vale mais do que 1000 palavras. O que vocês enxergam no sorriso desse moço? Ele está aí, por acaso, ou não? Esse rapaz está aí? Não. Mas olha o sorriso de satisfação. Pois é. Léo, então fala para a gente, rapidinho,
O que você sentiu nesse abraço, você se lembra? Terceira graduação. Oi. Esse rapaz que entrou, que tá tirando uma foto comigo, ele se tornou amigo, se tornou contador da minha academia, e ele entrou muito pesado na academia, só buscando realmente emagrecimento. E ele se tornou um amigo mesmo, porque de verdade foi um cara que me ajudou em momentos muito difíceis na academia nos últimos meses, e perdeu bastante peso e tudo mais. Então, essa foto ela está no meu Instagram, é uma foto, para mim, muito importante. Então, é sem igual, sem igual. E a gente faz a questão da cerimônia da graduação mesmo, o certificado, a carteirinha, o uniforme, essa padronização, ela é totalmente importante, totalmente importante. E a foto passa tudo isso que você está falando para a gente, ou não passa? E ao lado, a equipe toda, uniformizada, padronizada, com seus certificados ali na mão. Isso mostra organização. Não é um dos pilares da confederação? Seja honesto, seja organizado e trabalhe. Claro, claro, mestre. Sem contar que é uma covardia muito grande, antes do Hélio passar para frente, porque a gente já recebeu ligações e mensagens de WhatsApp de alunos falando que não recebeu o seu certificado há tanto tempo. Ou seja, existem professores, ou já existiram professores, que faz a graduação, gasta o dinheiro, inclusive dos certificados, depois não tem o dinheiro para pagar ou alguma coisa assim, se enrola e fala para os alunos que a confederação não mandou para eles. Isso de verdade. Se você fez, cara, isso é uma covardia muito grande, porque vocês já chegaram a ligar para a gente e falar isso. Aí eu te pergunto, é lógico que a gente tem uma demanda, né? A gente tem, acho que 15 dias que a gente pede? 5. Ainda que agora é 5 dias, antes era 15, mas se você pedir para o Hélio uma emergência e ele tiver condição, eu já vi o Hélio atender no mesmo dia. Então, assim, é impossível a confederação não entregar um diploma. É impossível. Se você você que já foi aluno, o seu professor falou que a confederação não entregou, já fica a dica aí, ó. É impossível a gente não entregar. E eu peço que vocês, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vamos conversar. Se eu não me engano, essa graduação, o Léo me chamou para conversar, acho que foi nessa, não sei, sobre a particularidade dele, que não convém aqui, e a gente chegou numa melhor forma de resolver. Estou falando nem financeiramente não, gente, não é isso não. E procrastinar não é comigo. Eu dou 5 dias úteis, mas acho que o prazo mais longo que eu levei para entregar foram 2 dias. O mais longo. Sabe por quê? Vocês já viram aquele alarme do celular? Que mesmo você dormindo demais, aquele barulhinho fica te incomodando ali e te obriga a levantar, e se você quer parar de ouvir aquilo, você tem que desligar o celular. A mesma coisa acontece comigo. Eu estou aqui, mas tem uma equipe que eu já fiz toda a graduação dela e ela mandou mensagem agora. Hélio, uma aluna decidiu de última hora, eu já fiz o Pix, será que você pode mandar essa aluna a tal grau? Eu já estou aqui me coçando, porque terminando a palestra eu vou mandar para ela o certificado e a carteirinha. Então eu não consigo, aquilo fica na minha cabeça. Eu estou devendo um documento para o Hugo, que isso fica o dia inteiro na minha cabeça. Não depende de mim, infelizmente, porque se dependesse, eu resolvia. Mas assim, não existe procrastinação. O que eu puder fazer para ajudar, a gente vai fazer, tá, pessoal? E aí eu quero falar para vocês o seguinte, daqui a pouco o Henrique vai estar apresentando, para finalizar, o novo sistema que nós estamos adquirindo para a Confederação e também para a Inside.
olha só, nesse sistema que vai começar a entrar em vigor nos próximos dias, nós vamos ter o certificado com o número de registro. O que significa esse número de registro? Significa que, quando algum órgão do governo, ou quem quer que seja, receba um certificado de vocês e diga o seguinte: isso é válido ou é historinha, é um certificado fake? É só ele entrar no site da Confederação, vai ter um campinho lá de registro, vai colocar o número 19 e vai vir a informação que aquela equipe, aquele certificado é válido, foi emitido pela CBMT-BT. Isso vai ser para o certificado, acho que passou o alvará. O alvará vai ter também o número, pode ver que é o número, porque se trata da mesma equipe. E também o certificado dos seus alunos. Os seus alunos vão poder entrar sobre o registro número 11, vai aparecer o nome desse aluno com a graduação preta ponta branca. Vai estar sempre atualizado. Ele vai poder entrar na casa dele, chamar o pai e a mãe, vai, eu fico pagando para você treinar, vem cá ver, olha como eu estou me esforçando. Passou. É só entrar no sistema, digitar o número e vai aparecer. E outra coisa, o Henrique vai mostrar para vocês também. Prestem muita atenção nas explicações dele, porque esse novo sistema vai tirar uma carga de trabalho de cima de vocês. Vai estar tudo automatizado, vocês vão receber na hora tudo. Não vai mais ficar mandando mensagenzinha para o Hélio, pedindo: Hélio, quando que você pode me entregar? Hélio, hoje é quinta-feira, eu tenho 70 alunos para graduar sábado. Aí o Hélio passa a noite lá fazendo o certificado, vai acabar tudo isso. Aí eu quero mostrar para vocês agora uma outra inovação que nós fizemos. A nossa nova carteirinha de filiação. A carteirinha, ela é um documento oficial. É uma comprovação de que você é um atleta amador ou profissional, um praticante, reconhecido pela Confederação e pela WBC. Então, gente, eu passei até uma mensagem para todos, tanto da Inside como das outras equipes. Vamos tomar cuidado com essas fotos, nós vamos reprovar algumas carteirinhas. Que vem foto de perfil, foto fazendo assim, foto aqui. Quando não, abraçado com cavalo. Tem. Aqui o cavalo estava aqui assim, ó. Quem que era a Sônia na carteirinha? Não sabia se era o cavalo ou se era a mulher, né? Filtros. É um documento, é como um documento de identidade. Você pode pegar uma foto bonitinha, mas desde que seja uma foto um pouquinho mais formal. E aqui eu quero mostrar para vocês a nossa nova carteirinha, assim que esse sistema entrar no ar. A chancela da Confederação da WBC, vai ter ali o telefone, o e-mail, todos os dados. Até foi uma solicitação do nosso presidente da Federação do Distrito Federal, do JP, que tivesse o número de documento. E aí, em qualquer lugar que vocês forem, é só a pessoa colocar o celular no QR Code, que já vai trazer todas as informações que estão ali descritas, né? JP até comentou que lá em Brasília vale para desconto em tudo, né? 50%, então. Isso também é uma coisa, pessoal, falando um pouquinho de Inside, que eu fiz lá em Jaguaré, na minha cidade. Eu criei um programa, a gente não fala #SouInside, eu criei o programa #SouMaisInside. Saí nos estabelecimentos dizendo o seguinte, ó, se eu trouxer meus alunos para você, quanto é que você dá de desconto? Eu dou X, dou Y, fiz um documento, assinou, meu aluno chega com a carteirinha, ele tem desconto. Na pizzaria, na fisioterapia, no corte de cabelo. É só apresentar a carteirinha.
Então, é uma forma de você fornecer um benefício para os seus alunos, um algo a mais, um diferencial. Você movimenta a economia desses teus parceiros, e quando você precisa de um patrocínio para algum atleta seu para lutar, você já sabe onde procurar também. Aliás, muitos deles oferecem, até para colocar na camiseta. Tá? E aí um pouco do que o mestre falou, moralidade versus legalidade. Um professor montou a sua própria equipe, está dando aula a seus alunos pelo tempo que for e decide que é o momento de ele fazer uma graduação. E ele vai lá, faz o certificado dele, promove o aluno dele e assina ao final. Moralmente, aquele aluno foi promovido. Mas e a legalidade disso? Que respaldo que ele vai ter? Aquele aluno. A confederação, ela dá esse respaldo. A Confederação Brasileira de Muay Thai e Boxe Tailandês, através do professor citado abaixo, reconhecido por esta entidade, ou seja, esse professor pode assinar em nome da confederação o certificado do seu aluno, da sua equipe. E a assinatura desse professor vai ser aceita em qualquer lugar, em qualquer órgão, em que se fizer necessário esse reconhecimento. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre graduações. Hoje, como todos já sabem, nós vamos ter a graduação formal de professores, treinadores de outras equipes que aqui estão. E eles estão aqui porque eles acreditam no trabalho da confederação. São apenas 6, 7 com mais um da Inside. Mas só 6 se interessaram? Não. Muitos se interessaram. Só que muitos não tiveram a disposição, a coragem, a ousadia, o querer desses 6 que estão aqui. Mas, Hélio, eu não posso ser graduado online? Eu pago, mas eu tenho que ir aí? Hélio, mas eu não quero fazer os cursos, eu só quero graduar, quanto fica? Eu estou falando as perguntas mais legaisinhas, tá? É daí para baixo. E falando sobre graduação, o mestre já adiantou no grupo, nós temos um novo sistema, que é o sistema de graduação infantil. Vocês já perceberam em algumas situações, isso aconteceu também na minha equipe, de um aluno, adolescente, ainda muito novo, já estar lá na graduação de final de ano, no marrom. Mas ele seguiu tudo o que tem que ser seguido. Chegou na azul ponta branca, a próxima é a marrom. O que nós vamos fazer a respeito? Mas reconheçamos que é muito precoce, é muito cedo. Né? Um dos conselheiros da Inside, o Hugo, bateu bastante nessa tecla, e com razão. E aí, quando a gente fala que a gente traz aqueles que são os melhores aqui, um dos que levantou essa bandeira da graduação infantil, até por já ter vivido essa experiência em outros lugares, foi o Armer. E foi trazido para o conselho e foi visto que, realmente, é uma prática muito interessante. Os alunos começam ali dos 3 anos, a partir dos 3 anos, e vai até os 13 anos. Mas e depois dos 13 anos? Segue a vida normal, para o amarelo. Não vai para o branco, porque ele já não é mais branco. Mas ele vai para o amarelo. E aí ele caminha
como os demais. Uma sugestão. Eu graduo essas crianças em dezembro. A gente não está falando aqui o dia inteiro sobre formação de pessoas, sobre formação de caráter. Vocês sabem disso, que vocês têm muito mais influência nas crianças do que os pais dela. Quantos de vocês já não ouviram e não sabem disso? Meu filho ouve mais o professor do que eu, que sou mãe, que sou pai. Nós temos essa missão de educar. E o que eu faço? Eu faço um trato com essas crianças. Seja um bom filho, coma, vá bem na escola, passe de ano, que em dezembro você vai ter a sua recompensa. Uma forma que eu trabalho, tá, gente? É uma sugestão. Por onde ele fizer, ele vai ser recompensado. E criança trabalha muito nisso. A gente já viveu inúmeras transformações nesse sentido. Pessoas que davam muito trabalho, hoje se tornam um exemplo. Nós somos educadores. E às vezes o pai vem chegar na gente e fala assim, meu filho não come feijão. E ele está com anemia, ele precisa comer, se alimentar a ferro. Fulano, se você não comer feijão a partir de hoje, você não vai mais treinar aqui não, tá? Porque eu não quero criança doente aqui não. E outra coisa, a partir de hoje eu quero foto do seu prato, no almoço e na janta, eu quero ver você comendo feijão. E eles vão lá e começam a comer. Então, tudo na vida é uma troca. E aí a gente tem esse novo sistema, tá? Que eu acho que muitos já me chamaram no privado dizendo que foi uma solução brilhante para esse problema. Hélio, eu não sabia mais o que fazer para segurar meu aluno, porque não queria deixar o aluno ir muito cedo para a graduação de responsabilidade. E às vezes, para você dar uma desculpa para uma criança, ela não compra essa desculpa. Então agora, esse problema, ele se resolve. Eu vou apresentar para vocês, pessoal, agora os valores que nós estamos sugerindo para as graduações. Tá? Veja bem, a graduação, ela é um produto que a sua empresa oferece. Ah, mas é um mérito, ele treinou, ele merece. Ele merece, mas é de graça a graduação? Não é de graça. Ele treina de graça? Ele ganha de graça o equipamento, a roupa? Ele também não ganha a graduação dele de graça. Ele tem que pagar, e uma vez que ele paga, é um produto que você tem para oferecer. Muitas vezes falta para a gente uma organização, né? Às vezes a gente tem que olhar para dentro da nossa academia e dividir a nossa empresa em 3. Eu tenho a mensalidade, eu tenho a minha loja de equipamentos e de roupa, e eu tenho as minhas graduações. Monta 3 empresas. As mensalidades pagam o aluguel, água, luz, material de limpeza, seja o que for. E dali eu tiro um salário. A minha loja, quando eu vou lá, coloco um produto, coloco 50%, 60%, 70%, 80%, 100% de lucro em cima, quando eu vendo, eu consigo repor o estoque e eu tenho lucro. Desse lucro, eu também tiro um salário meu de vendedor. Eu tiro da mensalidade um salário de professor e tiro das minhas vendas um salário de vendedor. E aí, eu tenho o meu outro produto, que é a graduação. Então, valorize. Não tenha receio de vendê-lo. Não tenha receio de chegar em um por um deles, dizendo, você está apto para graduar, mas eu não tenho dinheiro. Programe-se. Eu tenho alunos que começaram em janeiro a pagar a graduação de abril, porque é pesado pagar de uma vez e está tudo bem. Fim não, né? Então aqui vai a sugestão, tá, pessoal? R$ 250 para qualquer faixa Kids. 200 amarelo e amarelo ponta branca. 300 para verde e verde ponta branca, e 450
para Azul e Azul Ponta Branca. Tá? E os certificados e as carteirinhas vai ter um investimento de R$40 para a Confederação Brasileira. Aí eu pergunto para vocês, vamos pegar o valor mais baixo, R$200, uma graduação de amarelo. Você tem um custo aproximadamente aí de R$60 entre confederação, certificado, carteirinha plastificada e o Praged. Você tem R$140 de lucro. Alguém sabe percentualmente quanto é o lucro? 80%? O custo é 60%. 140% de lucro. O que é que vocês têm? Qual é o produto que vendido você tem 140% de lucro? É ou não é uma fonte de renda? Aí eu falei que com as mensalidades eu pago aluguel, enfim, pago o professor, água, luz, material de limpeza. Com a loja eu reinvisto. E aí nós temos o quê? Os royalties, a marca, para pagar, certo? Está aqui de onde vai sair. Vocês pagam os royalties e ainda sobra para vocês. Poxa, mas aqui eu tenho pouco aluno, está apertado, aqui a mensalidade, o aluguel, eu não consigo pagar. Está aqui uma fonte de renda. Basta se programar, pessoal. Eu, particularmente, pago, com a minha graduação de dezembro, eu pago o ano seguinte. É tudo questão de organização. Então, só reafirmando, a partir de agora, o investimento para os certificados e carteirinhas, R$40. Tá? Tudo porque a gente está investindo para melhorar, tudo se reajusta. As graduações estão reajustadas, justamente para que essa diferença de R$10 seja irrisória para vocês. Pessoal, acho que é isso. Desculpe, eu fui até um pouco frio e corrido, né? Eu queria poder interagir muito mais, mas o horário está bem adiantado. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta a respeito da confederação? Eu quero... Alguém falou alguma coisa? Não? Fala, Bruno. André. Uma boa pergunta. O André está perguntando o seguinte: eu tenho uma criança que já está na Azul. O que eu faço com essa criança? Isso aí é uma gestão de vocês. É algo que não tem como a gente interferir. Eu acho que é algo muito pessoal, você vai ter que resolver isso no 1 a 1. Sim. Você tem N situações que você pode tomar. Já tinham me perguntado a respeito disso, né? Deixa eu voltar aqui. 10 anos e está na Azul. Você pode explicar para ele a situação. Ele se enquadra na laranja e quando chegar lá, que ele for começar a amarela, você diz que ele já pulou essa etapa. Vai ter que ser nesse feeling, no 1 a 1. Alguns já me disseram, Hélio, mas olha, eu vou começar do zero. Quem já tinha começado, infelizmente, se eu fizer isso, não vai entender, eu acho que eu vou perder o aluno. Outros não, outros vão encarar numa boa, outros vão falar, ai, que bom,
Só vou graduar uma vez por ano mesmo, porque eu não tenho dinheiro para graduar, e, enfim, meu pai não quer pagar, meu pai fica me enchendo. Então, você vai ter que tratar. Já tá já bem no meio do caminho, né? É isso aí. Fala, Pâmela, só um pouco. O professor vai ter que saber conversar e fazer entender que tem que esperar um pouco. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ah, boa pergunta do JP. A pergunta dele foi a seguinte, ó. A criança entrou hoje na academia com 9 anos. Ela vai começar no grau branco? Vai começar no grau branco. Entretanto, quando você for fazer a graduação dela, a primeira graduação, você vai adequá-la na faixa da idade. Da idade. É isso aí, tá? Cadê o... Pega aqui o microfone, Lucas. Eu até fiz o seguinte, por exemplo, tem alunos lá que já está com 12 anos, ele iria ali para laranja verde. Eu fiz o esquema, falar para ele o seguinte, que a laranja seria como a marrom na graduação do adulto, que daí ele começaria ali, porque ali seria um grau de mais avançado para as crianças. Eu falei, ó, tira a idade. Sim. Vocês vão começar pela laranja, como se estivesse na marrom. E a laranja azul seria como se fosse a preta ponta branca. Sim. Na hora que você estivesse na laranja ponta azul, aí a gente ia avaliar você, e dependendo de onde você estivesse, a idade, né, se ela começou com 12 anos ali na laranja, ela iria, sei lá, para azul, porque daí mais um ano ela iria para marrom ponta branca, ou, por exemplo, na verde. Então, avaliaria como o grau de nível de experiência dela também, se for uma criança. Tem umas crianças lá de 11 anos que é gigantesca. Sim. Entendeu? Então, 14, 15 anos, os moleques são um monstro, forte. Então, o que eu falei? Eu falei, eu vou avaliar dessa forma. Não sei se pode ser um Tudo isso, como eu disse, vai da sua avaliação, do seu feeling que você vai ter com o aluno. Assim como você pode ter um pequenininho que é muito forte, vai progredir muito rápido. Então, esse é um feeling que você tem que ter. O que é importante, pessoal, é o seguinte, por que a sugestão desses valores? Para a gente tentar, a gente não está falando de padronização aqui, desde ontem, é a gente tentar equalizar os valores. E outra coisa, pessoal, valor de graduação não se posta em rede social. Eu já tive problema. É uma sugestão, não é uma obrigação. Eu sei que alguns vão pensar assim, é muito caro, eu não vou cobrar isso dos meus alunos, porque senão eles não vão graduar. É porque você não está sendo um bom vendedor. Esse é o ponto. Mas tudo bem. Mas já aconteceu. Os meus alunos seguem todos vocês que estão aqui. Quando mandaram mensagem lá para Pedro Canário, o Paraná quase infartou o menino do Tiago aqui, com áudio. Eles seguem todos vocês. Aí eles viram lá, graduação na Inside tal, e aí vem as faixas com as cores e os valores. Eu falei, professor, por que é R$50 a menos do que eu paguei? Isso causa uma confusão, gente. Vocês não têm ideia. Vamos seguir a sugestão, tá? Eu tenho certeza que vocês vão rentabilizar mais com esse produto. E quando a gente ganha mais, a gente fica mais feliz, né? Mais alguma pergunta? Hã? Exato.
Exato, exato. Exatamente. E outra coisa, aos nossos queridos amigos de outras equipes aqui, eu já tenho conversado com muitos no particular, nós respeitamos todos os sistemas de graduação, mas nós aconselhamos que siga o sistema de graduação que a confederação segue. Tá? Por quê? Porque o mercado está se movimentando e a maioria está aderindo a esse sistema de graduação. E a ideia é unificar mesmo, para a gente parar de ficar falando várias línguas em termos de graduação. E um outro ponto, nós temos equipes com cores diferentes, como nós éramos antes também, side diferentes, e nós mudamos, nos adequamos. Só que na hora que ele chegar aqui para graduar com grau de responsabilidade, como estão nossos amigos aqui, ele só vai graduar, o grau dele vai ter que se enquadrar aqui, não que necessariamente a equipe dele gradue nesse sistema, mas ele que quer ser um grau preto com branco, um grau prata, ele vai ter que seguir o nosso sistema de graduação da confederação. Tá? Então, vamos pensar nisso com carinho, é o que eu tenho dito, ninguém está obrigando não, está lá no site da confederação, sistema seguido pela CBMT-BT, esse. Mas respeitamos todos os sistemas de graduação. Tá? Isso se chama organização, nós falarmos todos a mesma língua. Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigado pela paciência. Estou à disposição de todos.